O Senhor se lembrará. Esse é o tema da palavra de hoje. Desde já quero te desejar um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. O texto base para hoje encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 29, e lá está escrito o seguinte: Enquanto destruía as cidades de Sodoma e Gomorra, o Senhor se lembrou de Abraão e salvou Ló da destruição das cidades em que ele habitava. Queridos, o capítulo 19, ele não fala só sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, mas ele fala também sobre a misericórdia favorável de um Deus que é capaz de salvar uma vida, ainda que esta vida esteja inserida num contexto de corrupção, de violência ou até mesmo de depravação. O que eu quero dizer com isso é que, ainda que uma vida esteja sendo governada pelo pecado, o amor que Deus tem por aqueles que o servem alcançará também aqueles que são importantes para o seu povo. E com estas palavras, eu estou me referindo diretamente à nossa família. Essa foi a realidade de um homem chamado Ló, cuja história de vida é mencionada no livro do Gênesis. O texto bíblico ele não detalha em quais condições vivia Ló. Ele só diz que ele habitava em uma das cidades que seriam destruídas por Deus por causa dos seus pecados. A única coisa que o texto nos dá certeza é que o Senhor só foi favorável a Ló por causa das intercessões do seu tio pela sua vida. Quando o autor do livro do Gênesis disse: lembrou-se o Senhor de Abraão, ele estava dizendo que Deus respondeu às orações de Abraão por Ló quando o salvou da destruição. E isso, queridos, tem um peso incalculável na vida de alguém, não só no mundo espiritual, como também no mundo físico. Porque as nossas orações, elas não são só um meio de nós nos comunicarmos com Deus, mas elas são a nossa maior arma contra tudo aquilo que é contra nós e também contra os nossos familiares. Porque na oração não existem barreiras e nem limitações. A oração ela vai em qualquer lugar e ela vai a qualquer hora. Por isso podemos ter certeza de que o nosso Deus não só nos ouve, mas também nos responde, porque Ele jamais se esquece de nós. E por falar em Deus não se esquecer de nós, eu me lembro que em certa ocasião, falando através do profeta Isaías à casa de Israel, o Senhor disse o seguinte: por acaso é possível que uma mulher possa se esquecer do filho, do seu filho, que ainda mama, a ponto de não ter compaixão dele? Mas, ainda que essa mulher se esqueça do seu próprio filho, eu jamais me esquecerei de você. Com essas palavras, o Senhor trouxe ao seu povo a representação do amor mais forte e puro que a humanidade pode produzir, que é o amor de uma mãe pelo filho do seu próprio ventre. O Senhor estava falando para aquele povo, como Ele ainda está dizendo para nós, que apesar de existir esse tipo de amor no mundo em que nós vivemos, nós não podemos nos esquecer que esse mundo em que vivemos ainda é um mundo corrompido pelo pecado. E por isso é possível sim que uma mãe não tenha compaixão por uma vida que saiu de dentro dela. Mas o Senhor nos afirma que, ao contrário da humanidade decaída, Ele é Deus e nele não há corrupção. Por isso Ele nunca deixará de ter compaixão e de ajudar aqueles que foram gerados nele, nós. Queridos, é justamente por causa desse amor que não muda que podemos não só ter esperança para as nossas vidas, mas podemos ter também para os nossos queridos que ainda estão longe do Senhor. E eu digo, por isso, um aleluia. É por causa da nossa decisão diária de permanecermos fiéis ao Senhor
que os nossos familiares serão alcançados também. Eu fui prova disso, eu fui testemunha disso e ainda sou, porque um dia Deus se lembrou da minha mãe e com isso Ele tem salvado a nossa casa. Por isso essa palavra muito me alegra nesse dia. Trazê-la para vocês é uma grande satisfação pessoal, porque é algo que eu vivi e que eu ainda vivo, então eu posso dizer que Deus ainda faz. Através dessa mensagem eu quero, em nome de Jesus, injetar uma dose de ânimo em você, para que você não desanime nem desista de interceder por aqueles que Deus pôs na sua vida, principalmente a sua família, porque eles são a sua responsabilidade, são as primeiras vidas que Deus colocou nas suas mãos. E alegre-se, porque Deus não se esqueceu e nem se esquecerá das promessas que Ele te fez com relação à sua família. Não deposite a sua fé naquilo que você está vendo ou ouvindo e que muito tem entristecido o seu coração com relação a eles. Mas deposite a sua fé no que Deus disse para você que vai fazer e não cesse de orar. Pois no momento oportuno, Deus se lembrará das suas orações, Deus se lembrará de você e agirá com misericórdia e graça em favor daqueles que importam para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar outros corações, assim como ela está alcançando o seu neste dia. Receba um abraço bem apertado da minha parte e da parte do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo para você é que essa palavra permaneça na sua mente e no seu coração, fazendo em você, por você e através de você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer.